E eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 11. As crianças podem se dirigir à salinha, estarão recebendo uma ministração especial. As crianças acima de 10 anos, vamos permanecer aqui, né? O próprio Senhor Jesus disse que é necessário nós sermos como crianças para entrarmos no reino dos céus. Então, que nós possamos a cada dia buscar a sinceridade da criança, a alegria da criança. Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Eu vou ler ali para nós lermos todos na mesma linguagem. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão, mostra-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Glória a Deus. Queridos, esse é um texto bastante conhecido, que relata mais um episódio de um milagre que o Senhor Jesus, ele operou. E quando eu tomei conhecimento que ia ministrar nessa noite, eu pedi uma direção para o Espírito Santo ele me trouxe a esse texto. E esse texto, nós podemos extrair vários ensinamentos, mas eu fui buscando a direção do Espírito Santo, e o Espírito Santo ele falou: coloca aquilo, fala aquilo que está no seu coração. E o meu coração estava muito grato ao Senhor, meu coração ele é muito grato ao Senhor. Então eu falei: Senhor, eu vou falar sobre gratidão. E nesse texto, nós podemos aprender um pouco sobre gratidão. Só que o Espírito Santo, ele também falou, fale também sobre um outro aspecto. Então o tema dessa ministração, ele ficou da seguinte forma: gratos ou interesseiros? Gratos ou interesseiros? Pode parecer um pouco agressivo, de repente a gente falar de interesse, falar na igreja, de repente que existem pessoas que são interesseiras, mas eu gostaria que nessa noite você estivesse com o seu coração aberto, para receber aquilo que o Espírito Santo, ele tem para falar através da palavra dele. Então, que neste momento, nós possamos estar com o nosso coração aberto, para aquilo que o Espírito Santo, ele irá ministrar. E esse texto, ele é um texto bastante conhecido, e ele relata justamente esse milagre de Jesus. Então eram 10 leprosos, e a lepra, naquela época, era uma doença que ela acabava com o físico da pessoa. Então ela era uma doença que era possível ver a olho nu, criava feridas, era uma doença altamente contagiosa. Nós estamos vivendo aí num período que nós tivemos que lidar com a pandemia, algo que nós nunca tivemos que lidar. Para nós, o que era contagioso até então era um resfriado, e quando nós estávamos resfriados,
nós tomávamos alguns cuidados em se aproximar das outras pessoas, mas essa pandemia ela mostrou o que é uma doença contagiosa, e a lepra, ela era uma doença altamente contagiosa, e ela trazia um dano, não só um dano físico, mas ela trazia também um dano social. Como foi ruim nós ficarmos isolados durante o período. Teve um período que nós só saíamos de casa para ir ao mercado, para ir a uma farmácia. E como é ruim nós ficarmos distante de pessoas, isso nos causa mal. Nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus acima de tudo, mas nós fomos criados também para nos relacionarmos uns com os outros. E os leprosos, naquela época, eles tinham que ficar totalmente isolados. Então isso causava um dano para ele, um dano social. Era uma doença que ele não podia conviver com seus familiares, ele não podia conviver com seus amigos. E eu acredito também que isso trazia uma série de problemas emocionais para essa pessoa. Uma pessoa que não pode se aproximar de outra, uma pessoa de repente que é olhada com o olhar de uma pessoa contaminada, de uma pessoa que pode afetar outras pessoas. Isso traz um prejuízo emocional, isso traz também problemas emocionais na vida da pessoa. Tanto que no verso 12, diz que esses leprosos, eles ficaram a certa distância de Jesus. Então, justamente esse era a preocupação de quem tinha essa doença também. Ele não podia se aproximar, porque isso podia, essa doença ela podia passar para outras pessoas. E outro ponto interessante aqui nesse texto, é que todos os 10 leprosos, eles tiveram fé. Isso nós não podemos negar. Todos tiveram fé, que todos seguiram a ordem do Senhor. Porém, nós vemos também que o milagre, ele não aconteceu de uma forma instantânea. O milagre, nessa ocasião, ele não aconteceu de uma forma instantânea. Tiveram situações em que Jesus, ele curou o paralítico, ele falou, levanta e anda. Ele curou o cego, e no momento o cego ele já voltou a enxergar, mas esse milagre de Jesus, ele foi diferente. E no verso 14, diz que Jesus disse para eles irem e mostrassem aos sacerdotes. E somente no caminho, durante esse percurso, que eles foram curados. E em Levíticos, no capítulo 14, no verso 2, é relatado como era o ritual para que um leproso ele fosse curado. Então esse leproso ele tinha que se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote ele era o responsável por atestar que realmente aquela pessoa ela estava curada da lepra. Então o sacerdote examinava aquela pessoa, o sacerdote cumpria ali um ritual, e a partir do momento que o sacerdote ele falava que aquela pessoa ela estava curada, ele certificava que realmente aquela pessoa ela estava curada, aquela pessoa ela podia voltar ao convívio com seus familiares, ela podia ter um convívio social com aquela sociedade, ele podia retomar a sua vida normal. E fazendo uma reflexão com os nossos dias atuais, quantas pessoas elas estão leprosas? Quantas pessoas estão precisando de uma cura? E estão precisando de uma restauração? Hoje nós vivemos muitas pessoas que sofrem doenças emocionais. Quantas pessoas estão precisando ser curadas nas suas emoções? E o caminho da cura, ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo um caminho de fé. Ele continua sendo um caminho de obediência. Mas uma transformação completa, ela requer algo a mais de nós. Ela requer não apenas que nós tenhamos fé, que nós venhamos obedecer, mas ela requer que nós tenhamos também uma gratidão. A fé, a obediência, ela pode gerar a cura, mas a transformação, ela vai vir também através da gratidão que você tem a Deus. Então, para não apenas eu ficar falando aqui nessa noite, eu vou fazer algumas perguntas e vocês respondem. Então, quantos leprosos
eles tiveram interesse de ser curados? Quantos leprosos, eles se apresentaram diante de Jesus e eles falaram: mestre, tenha misericórdia de nós. Foram 10 leprosos. Quantos leprosos tiveram fé e obedeceram aquilo que Jesus falou? 10 leprosos. Quantos leprosos foram curados? 10. Agora presta atenção nessa pergunta para você já não vir viciado na resposta. E quantos voltaram para agradecer a Jesus? Apenas um voltou para agradecer ao Senhor Jesus. E nós, no nosso modo julgador, nós seres humanos, isso vem da nossa natureza, e nós, ao lermos esse texto, nós já nos indignamos com esses 9 ex-leprosos que foram curados, e nós falamos: nossa, mas que ingratidão, você vê que você foi curado, e você não voltar para agradecer. Que ingratidão, no aniversário de uma pessoa eu dar um presente, e a pessoa sequer me agradecer. Que ingratidão, eu me dou tanto pela empresa que eu trabalho, e sequer eu recebo um obrigado, eu recebo um parabéns. Ingratidão. E nós somos mestres em fazer isso, nós somos mestres em julgar. Muitas vezes nós não olhamos para nós, mas nós olhamos a situação ao redor e nós julgamos. E eu comecei a me questionar sobre isso com o Espírito Santo. O porquê dessa ingratidão? O que gerou? O porquê que esses 9, eles não voltaram e só um voltou? E o Espírito Santo, ele começou a ministrar na minha vida, ele ministrou 3 pontos. E o primeiro ponto que o Espírito Santo, ele me ensinou, é que cada um de nós somos únicos. Cada um de nós fomos criados de uma forma única. O que te torna único não é o número do seu CPF, que é um número único. O que te torna único é justamente que Deus, ele te criou para você ser essa pessoa. Para que você seja uma pessoa única. Tanto que no verso 15, diz que um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. E eu te convido, neste momento, a pensar juntamente comigo nessa cena. Os 10, eles estavam caminhando. Os 10 obedeceram a palavra de Jesus, que era: vá ao sacerdote e vocês serão curados. Os 10, eles foram ao sacerdote, eles estão ali no caminho, e eles se dão conta que eles foram curados. E o primeiro ponto é que as nossas atitudes de sermos únicos, isso deve ser demonstrado no nosso relacionamento com Deus. Então os 9, eles puderam pensar: não, esse um que está voltando, ele não está obedecendo aquilo que o mestre falou. Aquilo que o mestre falou era para nós nos apresentarmos ao sacerdote, e o sacerdote, ele é a pessoa que ele tem a responsabilidade, ele é a pessoa que vai ter o poder de certificar que realmente eu fui curado. Então, de repente, se eu voltar, pode ser que, de repente, eu não tenha sido curado. Pode ser que o sacerdote, ele não vai me dar esse atestado e eu não volte, de repente, à minha vida normal. Isso são pensamentos meus, pensamentos do pastor Josias. Isso não está na palavra. Mas pode ter sido algo que aqueles 9 pensaram justamente para agir dessa forma. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que ter a convicção de que você conhece Jesus Cristo, ela é mais importante do que seguir as tradições. Ter o relacionamento único com Jesus Cristo é mais importante, de repente, do que você seguir uma tradição, muitas vezes uma tradição cristã. Nós somos cristãos, nós frequentamos uma igreja, nós nos relacionamos uns com os outros,
E isso faz parte de sermos o corpo de Cristo, e Deus ele se agrada disso, que nós venhamos viver em comunhão, mas nós precisamos entender que aquilo que nós precisamos viver com Jesus, Ele é o único. Você não vai viver aquilo de repente que toda a igreja ela vive. Você não vai viver de repente aquilo que você olha para o seu irmão do lado e ele está vivendo. Deus, Ele quer algo único para viver com cada um de nós. Então que nós possamos a cada dia estar atentos a isso. Que a cada dia nós possamos, ali como aquelas 10 pessoas que foram curadas, elas estavam ali no caminho. Que nós possamos parar e pensar, existe um linguajar, hoje em dia, que fala Maria vai com as outras, então que nós não venhamos ser Maria que vá com as outras, mas que nós possamos a todo momento, na nossa caminhada cristã, que nós possamos parar, e se for necessário, nós regredirmos, nós voltarmos, para ter um momento único com Jesus Cristo, que nós possamos ter essa sensibilidade, que o Espírito Santo, Ele nos dê esse discernimento de muitas vezes todos estão caminhando ali, mas Jesus fala, para, eu quero ter um individual com você. De repente você veio aqui nessa noite, e você está buscando algo justamente individual com o Espírito Santo. Jesus ele está te dizendo, pare, volte, tenha um relacionamento comigo. Pare, você não precisa seguir uma tradição, você não precisa seguir aquilo que todos estão seguindo, você não precisa fazer da mesma forma que todos estão fazendo. É necessário você parar, você se prostrar aos pés do Mestre e você reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então que nós possamos ter esse discernimento de retornarmos aos pés do Mestre para agradecê-lo. E que o Espírito Santo, ele gere em cada um de nós, e aqui eu estou falando do individual, que ele gere no João Vitor, que ele gere no Joel, que ele gere em cada um de nós, essa individualidade, que o Espírito Santo, ele gere esse relacionamento em cada um de nós. E outro ponto importante, é que nós não somos gratos por natureza. Por mais que nós falamos, eu sou uma pessoa grata, a nossa natureza ela não nos leva a isso. A nossa natureza, ela nos leva a sermos interesseiros, sendo bem direto. Nós somos interesseiros. Nós buscamos, muitas vezes nós fazemos algumas coisas por um interesse, por algo que nós queremos obter através disso. E eu estava meditando sobre gratidão, e eu não fui buscar uma definição, mas eu estava meditando sobre gratidão, e eu cheguei à seguinte conclusão: gratidão, ela é uma dívida que você tem, em que a pessoa ela não te cobra, e a pessoa ela não quer receber isso, receber um pagamento em troca do que ela fez por você, mas você se sente na necessidade de retribuir a pessoa por algo que ela te fez. Mas eu também estive pensando sobre o que seria o interesse. O que é o interesse? O interesse, eu cheguei à conclusão de que é você fazer algo para você chegar a um objetivo seu. Então você faz algo, você age de uma certa forma, para através disso, você ser beneficiado. Então esse é o conceito de interesse pelo pastor Josias Pereira. Então, de repente você encontre outros interesses, mas nessa noite é aquilo que o Espírito Santo, ele colocou no meu coração, é para nós meditarmos sobre isso. Meditarmos sobre a gratidão como sendo uma dívida que a pessoa ela não quer nada em troca, mas que nós sentimos a necessidade de retribuir com algo igual ou superior, e que o interesse é nós agirmos, mas para obtermos algum benefício para nós mesmos. E antigamente era muito comum os pais incentivarem os filhos, e principalmente quando estava chegando próximo ao Natal, então o pai falava, se você tirar boas notas, se você passar o ano e não tiver nenhuma nota vermelha, você vai ganhar a bicicleta que você quer, você vai ganhar o videogame que você quer.
E a criança, ela se esforça. A criança, ela se esforça, mas ela se esforça pelo quê? Ela se esforça por uma gratidão ou ela se esforça por um interesse? Outros filhos, de repente, eles olham para os seus pais e falam, não, até o final da vida dos meus pais, eu vou me dedicar a eles. Os meus pais se esforçaram, os meus pais me deram educação, nunca faltou alimento na mesa. Então é um compromisso que eu tenho, de cuidar dos meus pais até o dia que eles não estiverem mais entre nós. Isso é gratidão ou isso é interesse? Isso é gratidão. Trazendo para o contexto igreja, nós servimos um Deus poderoso, nós servimos um Deus que é o dono do ouro, da prata, que pode todas as coisas. Nós servimos um Deus que cura, sim. Nós servimos um Deus que Ele pode resolver toda e qualquer situação. Mas a partir do momento que eu venho à igreja, buscando apenas isso, eu estou praticando o quê? Eu estou praticando gratidão, eu estou praticando interesse. Quando eu venho para a igreja, para estar em comunhão com os meus irmãos, adorar ao Senhor, nós adoramos através da nossa vida, todos os dias, todos os momentos. Mas é importante nós estarmos em comunhão, nós louvarmos ao nome do nosso Deus, nós agradecemos a Ele todos os dias por estarmos respirando, por termos o que vestir, por termos o que comer, por termos uma porta de emprego. Isso é o quê? Isso é gratidão ou isso é interesse? Isso é gratidão. E que nós possamos, a cada dia, refletir sobre isso. O que eu tenho buscado? O que tem me motivado a servir a esse Deus? Eu estou buscando algo ao meu benefício próprio? Ou estou retribuindo o preço que foi pago ali na cruz do Calvário? Eu estou retribuindo uma salvação que eu jamais serei capaz de pagar. Uma salvação que eu jamais serei capaz de fazer alguma coisa que chegue próximo àquilo que foi dado a mim. Isso é a gratidão. Que a cada dia nós possamos ser gratos ao nosso Deus. Mas o grande problema é que a gratidão, ela é algo que não faz parte, não está intrínseca na nossa natureza. Tanto que o salmista, no Salmo 103, por diversas vezes, o salmista ele diz, bendiga a minha alma ao Senhor. Ou seja, seja grata a minha alma ao Senhor. E o salmista, por diversas vezes, nesse salmo, ele diz isso, seja grata ao Senhor por todas as bênçãos, seja grata ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos benefícios que o Senhor Ele tem nos dado. Que a cada instante nós possamos falar isso para a nossa alma. Minha alma, seja grata ao Senhor. Minha alma, não busque os seus próprios interesses. Minha alma, seja grata ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado. De repente você está passando por uma dificuldade, mas isso é um benefício que o Senhor Ele tem te dado. Através dessa dificuldade, você se tornará mais maduro. Através dessa dificuldade, o Espírito Santo ele estará trabalhando na sua vida. O Senhor ele está te preparando para algo muito maior. Então nessa noite, diga para a sua alma, seja grata ao Senhor. Seja grata ao Senhor. E não se esqueça de nenhum dos benefícios que você tem recebido do Senhor. Não se esqueça de nenhum dos benefícios. Pode ser o mais simples que for. De repente você quer ter um pão de queijo na sua mesa de manhã, mas você tem um pãozinho com manteiga e tem um café com leite. Seja grato ao Senhor pelo pãozinho com manteiga e pelo café com leite. Seja grato ao nosso Deus, porque de repente você não está no seu carro indo trabalhar, mas você está ali em comunhão com um monte de gente. E hoje, essa semana precisei ir no escritório e eu fui de trem, metrô, que é muito mais fácil ali na Paulista, e como tem gente já no trem. Eu até brinquei com o pastor Mateus, o meu número é 42 do meu pé. Tinha um número 40 ali, eu forcei, entrei e fiquei.
o como nós somos gratos ao Senhor. Seja grato ao Senhor por ter uma porta de emprego. Seja grato ao Senhor por ter saúde, de pegar um trem cheio, sim, mas isso é benefício do Senhor na sua vida. Quantas pessoas estão no leito de hospital neste momento? Quantas pessoas gostariam de ter um emprego, gostariam de acordar 4, 5 horas da manhã e não tem a porta de emprego para fazer isso? Seja grato ao Senhor. Diga a todo instante para a sua alma, quando ela quiser murmurar, diga, seja grato ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então, por mais que nós saibamos que nós não seremos capazes de retribuir o sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, nós devemos fazer o nosso melhor, como forma de gratidão ao nosso Deus. Reconhecendo assim, as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Apenas um ex-leproso, ele voltou. E esse leproso, eu tenho certeza que ele tinha a convicção de que ele conhecia aquele Jesus. Ele queria ter um relacionamento com aquele Jesus. Ele sabia que, de repente, se ele seguisse ali a tradição, se ele fosse se apresentar ao sacerdote, de repente ele perderia a oportunidade de ter um momento único com o Mestre. Ele perderia a oportunidade de reencontrar com Jesus e ter esse momento único. Então, que essa seja uma prioridade na nossa vida. Que isso venha nos mover, o nosso relacionamento com Jesus. Não se preocupe, de repente, em cumprir um protocolo. Jesus, ele está dizendo para você, vá, você será curado. Vá, você será transformado. Mas lembre-se de voltar aos pés do Mestre. E tenha uma vida de gratidão. Tenha uma vida de gratidão, de relacionamento com Jesus Cristo. E o último ponto que eu gostaria que nós estudássemos nessa noite, é que a cura, ela não traz a salvação. Então, muitos movimentos que nós vemos, de pessoas sendo curadas, isso não significa que a pessoa ela foi salva. Muitos movimentos que nós vemos de templos cheios, isso não significa que aquelas pessoas, elas foram transformadas, elas foram salvas. Mas o fato daquele homem ele ter voltado e ele ter tido ali um relacionamento único com Jesus Cristo, isso trouxe a salvação na vida dele. Então nós não estamos na presença do Senhor apenas para nós sermos beneficiados, apenas para nós recebermos algo. E o nosso Deus, ele é poderoso, ele pode dar, e não é pecado você pedir algo ao Senhor, mas isso não deve ser o que gera o seu relacionamento com Cristo. Isso é apenas algo que o Senhor ele te proporciona. É as bênçãos do Senhor, isso faz parte do relacionamento com Jesus Cristo. Mas não é isso que nós devemos buscar. Nós devemos buscar um relacionamento único com o nosso Deus. Tanto que aqui, no verso 19, Jesus, ele disse para aquele homem que retornou, para aquele homem que foi aos pés dele, ele diz assim, levante-se e vá, a sua fé te salvou. Aquele homem ele já tinha tido fé, ele já tinha mostrado para Jesus que ele teve fé, porque ele obedeceu, ele seguiu no caminho. Mas o fato dele buscar, ter mais relacionamento com Jesus, isso demonstrou a fé dele, isso trouxe a salvação para a vida daquele homem. De repente, é a primeira vez que você está aqui conosco, é a primeira vez que você entra numa igreja evangélica, é a primeira vez que você está ouvindo falar de um Jesus Cristo, que você está ouvindo falar de um Deus que ele é tão poderoso, que ele cura, que ele salva, que ele transforma, que ele pode te dar tudo o que você quer. Mas nessa noite, ele está te convidando para você parar, para você voltar, para você ter um relacionamento com ele. Por mais que você se sinta um impuro,
Por mais que você se sinta um samaritano é uma pessoa que não tinha um relacionamento ali com o judeu. O judeu ele não tinha um relacionamento com o samaritano. Mas o samaritano ele foi justamente aquele ex-leproso que voltou e se encontrou com Jesus. Então que nessa noite você tenha esse encontro com o nosso Deus. Eu te convido neste momento a se colocar em pé.